Depois de 7 anos, a Apple finalmente vai entrar na disputa pelos celulares dobráveis. E por mais que tenha demorado, pra mim, isso acontece no momento certo. Eu tenho usado o Galaxy Z Fold há 6 meses e depois de todo esse tempo, ele continua sendo um celular formidável. Sem dúvida, é o mais divertido que eu já usei. Mas sempre tem esse mais. A tela externa sempre foi alta demais para o meu gosto, o painel interno é muito mais quadrado do que deveria, o vinco no centro da tela dobrável pode sim ser uma distração de vez em quando, e a durabilidade continua sendo uma questão. E é aí que entra a Apple com o seu primeiro iPhone dobrável. Menor, mais leve e com uma experiência de iPad na tela interna, muito diferente de todos os dobráveis atuais nesse formato de livro. Esse aqui é o iPhone Fold. Teoricamente. Eu mandei imprimir um modelo 3D baseado nos rumores só para fazer esse vídeo, e também para eu conseguir falar, mostrar e exemplificar melhor o impacto que a chegada desse celular vai ter no mercado de dobráveis, além das mudanças que ele já está fazendo nos concorrentes antes mesmo de estrear. Então deixa eu começar falando do principal acerto da Apple em relação ao primeiro iPhone dobrável: o tamanho. A minha grande crítica em relação aos dobráveis com Android, desde a primeira geração, é como a tela externa é alta e estreita, o que faz com que a tela interna seja praticamente quadrada em vez de horizontal. E enquanto a ideia de um dobrável é ter um celular comum que se transforma em um tablet compacto, as dimensões do display interno impedem que isso vire realidade. Por acaso você já viu um tablet quadrado? Eu não. No Z Fold 7, por exemplo, sair da tela externa para a tela interna faz com que todos os aplicativos abram na vertical, nem sempre tirando proveito da tela maior e, na grande maioria das vezes, não passando de uma versão esticada do layout tradicional. As coisas só mudam quando eu viro o Z Fold 7. A partir de agora, os aplicativos se beneficiam da tela um pouco mais larga do que mais alta. E isso é ainda mais notável com o YouTube Music, que sai de uma versão esticada para um aplicativo muito bem otimizado. Também acontece com o próprio YouTube, que passa a mostrar as recomendações de vídeos e os comentários na barra lateral, além do Gmail e alguns outros aplicativos. Mas na maioria das vezes eles não passam de uma versão esticada, seja na vertical ou na horizontal. Isso acontece pela falta de otimização por parte dos desenvolvedores, já que não existem dobráveis com uma tela interna mais larga do que mais alta. Mas parece que as ideias da Apple para o primeiro iPhone dobrável já estão influenciando outras marcas, e a Samsung vai ser a primeira delas. Assim como o iPhone Air fez a Samsung lançar o Galaxy S25 Edge às pressas, só para dizer que lançou antes da Apple, o iPhone dobrável vai fazer a Samsung lançar uma segunda versão do Galaxy Z Fold 8. Menor e mais larga. Enquanto o modelo tradicional vai ser o sucessor do Z Fold 7 com poucas mudanças, esse segundo modelo deve ser chamado de Galaxy Z Fold 8 Wide, ganhando uma tela externa menor em altura e resultando em um painel interno mais largo. E eu tenho certeza que isso vai fazer o Galaxy Z Fold 8 Wide ser o meu Android favorito de todos os tempos. O lançamento deve acontecer só em julho, então já se inscreve no canal porque até lá eu vou falar muito sobre dobráveis, Apple e Samsung por aqui. Então, esse design menor do iPhone dobrável com tela externa mais larga deve resultar também em uma tela interna mais larga. E seguindo a lógica, esse painel interno pode ter basicamente o mesmo aspecto de tela de um iPad. E para mim isso faz todo sentido. O interesse da Apple, na minha visão, é unir a praticidade de um iPhone mini, como esse daqui, com a versatilidade do iPad mini. Um iPhone que também vira um iPad, muito diferente da experiência mais verticalizada dos dobráveis com Android. E eu imagino que essa escolha de dimensões do iPhone dobrável seja estratégica por vários motivos diferentes. Isso vai fazer com que os desenvolvedores não precisem otimizar tanto assim os seus aplicativos, faz com que o iPhone dobrável seja mais confortável de usar quando fechado, já que vai continuar sendo bastante compacto, uma espécie de sucessor espiritual do iPhone 13 mini, e mantenha a familiaridade de navegação para quem já está acostumado a usar o iPad. Ou seja, só benefícios. Então, com tudo isso esclarecido, bora falar mais sobre o iPhone dobrável em si? Antes, deixa eu esclarecer que eu estou usando os rumores mais confiáveis e recentes de fevereiro de 2026. Então, por causa disso, algumas coisas podem sim mudar até o lançamento.
inclusive esse próprio projeto em 3D, que pode não representar os detalhes finais, como o posicionamento das câmeras, só as dimensões e as proporções das telas. Só que apesar disso, é muito possível que esse seja o design final considerando o iPhone 17 Pro, que tem esse mesmo platô para a câmera traseira, além de 2 acabamentos, uma moldura em metal e vidro nessa região logo abaixo das câmeras. Importante falar também que o iPhone dobrável ainda não tem um nome definitivo, por isso eu só chamei ele de iPhone Fold uma única vez nesse vídeo. Mas eu também apostaria em iPhone Ultra, considerando que essa é uma nomenclatura que a Apple já usa, em relógios e em processadores. Quanto às câmeras, a Apple deve apostar em 4 no total. 2 principais, uma frontal externa e uma frontal interna. Os rumores são extremamente escassos até agora e não dizem muito, mas eu imagino que a Apple adote 2 sensores principais de 48 megapixels, um para a lente principal e outro para a lente ultra-wide. Pode ser sim que a segunda lente seja de zoom, mas eu apostaria em uma segunda lente ultra-wide porque é assim que a Apple tem feito em modelos com 2 câmeras. Já as câmeras frontais devem ser 2, uma para a tela externa e outra para a tela interna, assim como no Z Fold 7. E eu imagino que só a câmera da tela externa tem o sensor quadrado da linha iPhone 17. Mas um detalhe interessante desse corpo aqui é o posicionamento dos botões, que vai seguir a lógica do iPad, mostrando mais uma vez que esse produto aqui está sendo visto pela Apple como um verdadeiro híbrido entre o celular e o tablet. Em vez de posicionar todos os botões na lateral direita, como todos os outros dobráveis com Android já fazem, a Apple deve manter um botão lateral, que vai ser de energia, e mover os botões de volume para cima. Esse botão lateral, inclusive, deve incorporar o Touch ID da mesma forma que o iPad Mini e o iPad Air mais recentes, já que o dobrável é fino demais para conseguir incorporar os sensores do Face ID. E esse detalhe pode ser a minha única decepção em relação ao iPhone dobrável, já que o Face ID é muito mais cômodo de usar, e quase sempre muito mais rápido. Eu só acho que o botão representado aqui é pequeno demais, então pode ser que o modelo final seja um pouco maior do que isso. E comparando com o Z Fold 7, a espessura vai ser basicamente a mesma. Os rumores dizem que o iPhone dobrável vai ter 4,5 mm quando aberto e por volta de 9 mm quando fechado. Já o Z Fold 7 tem 4,2 mm aberto e 8,9 mm fechado. E como o iPhone dobrável vai ser menor, ele com certeza vai ser mais leve também, ajudando muito na usabilidade e conforto de uso ao longo do dia. Mas apesar do tamanho mais compacto e da espessura ultra fina do iPhone dobrável, esse aqui vai ser o celular da Apple com a maior bateria de todas. Enquanto o iPhone 17 Pro Max tem 4.823 mAh na versão com gaveta para chip e 5.088 mAh na versão eSIM, o iPhone dobrável deve chegar com aproximadamente 5.500 mAh, muito mais que o Galaxy Z Fold 7 da Samsung com só 4.400 mAh, e mais ainda que o próprio Z Fold 8, que deve chegar por volta dos 5.000 mAh. E isso já mostra um feito impressionante do time de engenharia da Apple. O lançamento do iPhone dobrável está previsto para acontecer no finalzinho desse ano, em setembro de 2026, mas também não está descartado para acontecer no começo do ano que vem. E culpa desse atraso pode ser uma só: a crise generalizada causada pelas empresas de inteligência artificial, que estão abocanhando quase todas as memórias RAM do mercado. Mas eu estou bem confiante que pelo menos o anúncio do iPhone dobrável aconteça em setembro com o iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max. Por isso, pelo menos para mim, o nome iPhone Ultra combina muito com o primeiro dobrável da Apple, especialmente em relação ao preço, que vai ser Ultra de verdade. Os rumores dizem que o iPhone dobrável pode custar entre $2.000 e $2.500, com a Apple mirando um valor final de $2.400. Considerando então esse mesmo valor final, ele seria $400 mais caro que o Z Fold 7, mas considerando que a Samsung vai lançar 2 modelos de dobráveis esse ano, não sabemos ainda como vai ficar a precificação do Galaxy Z Fold 8 e do Galaxy Z Fold 8 Wide. Mas se o iPhone 17 Pro Max foi lançado nos Estados Unidos a partir de $1.200 e esse mesmo modelo chegou no Brasil a partir de R$12.500, quase o dobro do valor em dólar, então imagina um iPhone dobrável. Minha aposta é que ele chegue por 18 ou 20 mil reais, e eu não me surpreenderia se ele chegasse por 22 mil. Bom, isso é tudo por hoje, pessoal. Obrigado por assistir, não esquece de se inscrever no canal, e até o próximo vídeo.